Olá, seja bem-vindo ao curso Programador de Dispositivos Móveis da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Eduardo Trindade e sou seu professor neste curso. Essa é a nossa aula de número 4 e hoje vamos falar um pouco sobre o JavaScript, suas variáveis e os seus principais comandos de bloco. Embora o JavaScript não seja o objetivo deste curso, é muito importante que a gente tenha solidificado até aqui os conceitos básicos de JavaScript, para que quando a gente chegue na implementação com React Native, não fique ali dúvidas básicas da linguagem. O JavaScript ele pega emprestado a maior parte da sintaxe do Java e também influenciado por outras linguagens como Perl e Python. Ele pode parecer com Java, porém, o principal que a gente pode levar dessa aula é que o JavaScript não possui uma tipagem estática. Ou seja, ele não tem aquela checagem rígida de tipos como o Java. Quando a gente cria uma variável com JavaScript, não há necessidade da gente informar o tipo do conteúdo que será armazenado nessa variável, certo? Para poder ver isso, a gente pode simplesmente abrir o navegador do Google Chrome, tá? Então, abra o navegador do Chrome, a gente pode clicar aqui com o botão direito e ir em inspecionar. Quando eu vou inspecionar esse código, note que aqui à direita eu tenho todos os elementos, né, o HTML da página, todo o corpo dessa página aqui, como ele é escrito. Para a gente, o interessante aqui é trabalhar diretamente no console. No console, conseguiremos realizar aqui alguns comandos de JavaScript, né, para a gente poder estar lembrando aí um pouquinho do básico da linguagem. Então, o JavaScript, diferente do HTML, que é uma linguagem de marcação de texto, o JavaScript ele já é uma linguagem de programação. E aí a gente consegue aqui utilizar alguns comandos. Por exemplo, muito usado, o console.log, ele serve para que a gente consiga escrever uma mensagem na tela. Seja escrever uma mensagem, seja mostrar o conteúdo de uma variável, de uma constante. Então a gente pode vir aqui, por exemplo, e escrever console.log. Eu vou colocar aqui programador de dispositivos móveis, tá? Dentro de aspas duplas que a gente está colocando um texto, vou fechar aqui o parênteses, vou dar um ponto e vírgula e vou dar um enter. O que aconteceu? Esse comando console.log, ele imprime um texto aqui no console, e é exatamente o texto que eu coloquei. Então a gente pode usar o console para poder imprimir, por exemplo, valores de variáveis. Caso eu queira criar uma variável, eu vou chamar de var, e eu vou chamar de a, e vou dar um valor para ela de 1, né? E vou apertar um ponto e vírgula. Então, var a igual a 1. Esse é o defined normal, né? Simplesmente declarei um valor ali, não vai exibir nada no console. Se eu dou um console.log a, né, ele vai imprimir para mim ali no terminal 1. Se eu aperto apenas a e dou um enter, ele também mostra ali o valor 1, certo? Então aqui no console a gente consegue simplesmente colocar a variável e dar um enter e ele mostra o valor. Lógico, quando a gente estiver utilizando o nosso editor de texto, se a gente quiser em algum momento da execução visualizar o valor da variável, a gente pode usar o console.log. E da mesma forma que eu declarei uma variável, é possível realizar operações matemáticas sobre ela. Por exemplo, se eu criar agora uma outra variável, b, né, e der um valor, por exemplo, 2 a ela, então eu vou dar um enter aqui. Agora eu aperto B, note que o valor que está ali é 2. Agora eu posso criar uma variável, soma, e falar que soma recebe A mais B, ponto e vírgula. Se eu der um console.log, eu simplesmente escrevesse soma, né, o que vai acontecer? Ele vai trazer para mim aqui o valor 3, que ele somou 1 do A com 2 do B. Então o valor 3 está na variável soma. A gente pode usar aqui o comando clear, né, que é uma verdade uma função, para poder estar limpando aqui o nosso console. Tá? O meu console aqui não quer limpar, então eu posso clicar aqui em cima. Mas normalmente o clear deveria ter limpado ele. Além dos números, eu tive o A agora valendo 1 e o B valendo 2. Né? Como o JavaScript é uma linguagem que não é tipada, se eu vier aqui colocar A recebe João,
certo? Então, olha só, o A agora possui um novo valor, que é João, e ele está exibido aqui entre aspas. Então, eu aperto A, João. O que isso significa? Por não ser uma linguagem fortemente tipada, o JavaScript permite que eu altere os valores dessas variáveis, né, independente se eu estou lidando com inteiro, com números ponto flutuante, com strings, né, vetores de caracteres. Então, tudo isso é permitido. Utilizando as duas barras, a gente pode fazer um comentário. Então, veja que eu simplesmente comentei aqui, alterei o valor de A, certo? Bom, eu não consigo mais fazer agora A mais B, né, já que o meu A mudou de nome. A gente tem também algumas mensagens, alguns retornos que são muito comuns quando a gente está lidando com JavaScript. Lembrando que o JavaScript não é a melhor linguagem que a gente tem para lidar com operações matemáticas, cálculos, né? A gente tem outras linguagens voltadas para isso, porém a gente não vai deixar de fazer. A gente pode usar, por exemplo, isso aqui, ó. Se eu coloco 0/0, olha só esse comando, NaN. Quando vocês depararem com um NaN no código, o NaN, esse primeiro N significa not, o segundo é A e o terceiro é number, terceira letra. Então, not a number. Então, 0 dividido por 0, ele retorna um not a number, quer dizer que não há um número aí, né, um resultado numérico resultante dessa divisão. Então, encontraram um not a number aí, significa isso. Algumas coisas também que a gente pode ver aqui com o JavaScript, aquelas mensagens que aparecem na tela, né, a gente chama de alert. Então, se eu tenho um alert aqui, eu estou falando o seguinte: bem-vindo ao curso de programação, certo? E eu vou fechar. O que vai acontecer? Ele vai exibir um alert aqui na tela, uma mensagem, uma caixa, né, de texto, escrito bem-vindo ao curso de programação. Note que eu passei uma string dentro do alert. Foi o valor que eu quis informar. Mas se eu quisesse passar dentro do alert a minha variável A, eu posso passar e ele imprime lá para mim, João, né? Lembra qual que era o valor da nossa variável B? Eu posso passar aqui no alert B e ele vai imprimir lá o 2. E se eu passar no alert A mais B, o que vai acontecer? Ele vai colocar João 2. Por quê? Esse mais aqui, ele não está somando as duas variáveis, mas ele está concatenando A com B. Então, eu concateno uma string com um valor numérico. Isso poderia ser feito da mesma forma se eu passasse assim, ó, curso, aula, e veja só, eu fecho a minha string e concateno, vamos supor aqui com o B. Tá? Curso, aula 2. Então, essa concatenação aqui é interessante do ponto de vista em que a gente pode pegar várias variáveis do JavaScript e melhorar aqui a exibição entre elas. A gente tem também a possibilidade, aqui no console, de trabalhar com o prompt, né? Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, eu crio uma var x, não defini nada para ela. Agora eu digo que x recebe prompt, tá? E eu vou falar assim, ó, digite seu número da sorte, tá? Eu vou colocar assim. Se eu der um Enter agora, olha só, ele abre para mim uma janela com um input de texto para que eu digite um número da sorte. Eu vou digitar, por exemplo, aqui o 7 e vou dar um Enter. Então, agora se eu der aqui no meu console, apertar o X e der um Enter, né, ele vai mostrar esse 7 aqui dentro de string. Então, eu digitei um número, mas ele mostrou como string. Tá? Então, se a gente passa aqui uma função chamada number e ele verifica o conteúdo dessa variável, nesse caso x, e ele é numérico, note que o meu x ali virou 7 numérico, mas ele não alterou o tipo de x, ele apenas mudou naquele instante a exibição do x para numérico, certo? Então, a gente tem aqui vários comandos que a gente pode estar utilizando aqui no console, que a gente pode estar brincando aqui um pouquinho com o JavaScript, e na próxima aula a gente vai voltar aqui para poder ver as estruturas de controle e de repetição que a gente pode estar usando com o JavaScript.